Hoje eu quero falar com você sobre um tema que tenho certeza tocará na sua vida, abençoará o seu coração. Sabe você que está com o coração apertado por conta das lutas que você tem enfrentado, talvez procurando respostas e você não consegue encontrá-las? A palavra de hoje, ela trará sim a resposta que você precisa para a sua vida. Pode até não ser a resposta que você deseje, mas é a resposta que você precisa, não tenha dúvida disso. O tema da mensagem de hoje: Deus na nuvem escura. Deus na nuvem escura. Esse é o nosso tema. A palavra de Deus, no livro de Êxodo, no capítulo 20, dos versos 18 em diante. Êxodo, capítulo 20, dos versos 18 em diante, diz assim: Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Da nuvem escura em que Deus se encontrava. Amém. Mais uma vez, nos deparamos com uma palavra na Bíblia, daquelas que soa estranho quando ouvimos. Mas não porque a Bíblia seria um livro de contradição e por isso soaria alguma coisa estranha. Não por isso. Mas soa estranho pelo que nós estamos acostumados a construir a respeito da visão que temos de Deus. Por isso que soa estranho. Soa estranho para nós ouvir uma frase como essa: Moisés aproximou-se, olha isso, da nuvem escura em que Deus se encontrava. Na nossa mente, não combina. Na nossa mente, parece que Deus sempre vai ter que se manifestar numa nuvem clara, cheia de reflexos azuis pelo azul do céu celeste, logo envolvendo as nuvens. Esta é a ideia que nós temos. Mas eu quero te dizer uma coisa sem nenhum medo de errar, e qualquer pessoa que conhece um pouco da Bíblia vai concordar comigo. As nuvens escuras, elas vêm para todos nós. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos enfrentar essas nuvens escuras. Elas vêm para todos nós. Elas vieram, por exemplo, para Jó. A Bíblia nos fala a respeito de Jó, inclusive é o próprio Deus fazendo um relato, dando um testemunho da forma de viver de Jó. E mostra que era um homem próspero, era um homem, portanto, também com muitas riquezas, um homem que tinha os seus filhos à sua volta, um homem que tinha sua casa, um homem que tinha sua esposa, um homem que vivia bem, principalmente por viver bem com Deus. É isso que o próprio Deus fala de Jó, logo no primeiro capítulo deste livro que é considerado o livro mais antigo da Bíblia, o livro de Jó. Pois bem, e então logo depois desse tempo, vamos imaginar, depois desse tempo de céu azul, de nuvens fofinhas lá no céu, tudo se escurece na vida dele.
tudo fica escuro na vida dele. E as coisas começam a dar errado. Com certeza ele não tinha respostas para tudo aquilo que estava acontecendo. Não tinha. Mas ele enfrentou esta nuvem escura. Essa nuvem escura veio para um outro personagem que eu gosto demais na Bíblia, Davi. Davi, ele cresce num lar muito simples, cuidando das ovelhas do seu pai, não sendo o filho que se destacava entre os seus demais irmãos, mas até os seus 16 anos de idade mais ou menos, de 15 a 16 anos, ele é visitado por Samuel. E Samuel o unge para se tornar rei de Israel. Você consegue imaginar para um menino sonhador o que era a partir de agora viver com este sonho no coração? Eu vou ser o rei em Israel. E olha que ele já tinha conhecimento de algumas coisas que poucas pessoas naquela época tinham. Ele tinha conhecimento de como era o palácio. Porque de quando em quando ele era chamado pelo rei Saul para tocar harpa nos aposentos do rei. Se o palácio era um local difícil de ser visitado, muito mais difícil ainda conhecer a Câmara Real, o lugar onde o rei repousava. Possivelmente muitos dos servos do rei não tinham acesso a este local. Poucas pessoas tinham acesso. Davi tinha. Davi conhecia tudo dentro do palácio, porque de quando em quando ele estava lá tocando harpa para o rei dormir. Imagine. Então, de repente, ele recebe a notícia de que ele vai ser rei e aquele lugar vai ser o seu lugar. Chega a oportunidade dele lutar contra um gigante e em nome do Senhor dos Exércitos ele vence o gigante. As pessoas começam a fazer música com o nome dele. Ele se torna o cara mais popular do reino. Ele agora tinha a oportunidade de se casar com a filha do rei. A sua família nunca mais pagaria impostos e ele se torna um dos caras mais populares daquela época. De repente, o rei Saul, tomado por uma maluquice, começa a persegui-lo. E ele tem que fugir, ele tem que deixar todo esse glamour que estava começando a viver, para ir viver isolado. E ele que sonhava em ser o líder daquele exército, agora ele estava sendo líder, sabe do quê? De um grupo de malfeitores. Porque o mesmo lugar para onde iam as pessoas que estavam fugindo da justiça, para esse mesmo lugar foi que fugiu Davi. E ele, líder que era, acabou se tornando líder de um bando de malfeitores. Isso é nuvem escura. As coisas como que dando tudo errado, sabe? Como se Deus desaparecesse. A nuvem escura traz essa sensação para a maioria das pessoas. Deus desapareceu. Até porque se a nuvem é escura, Deus não pode estar aqui. Deus não combina com isso. Essa é a ideia de muitas pessoas. A nuvem escura, ela veio também para Paulo, o apóstolo Paulo. Esse cara tem uma conversão extraordinária, extraordinária. Sabe, o Senhor fala com ele: Paulo, Paulo, quem és tu, Senhor? Eu sou o Senhor a quem tu persegues. Imagine que encontro fabuloso, extraordinário. Uma escama é colocada nos seus olhos e ele fica cego. Um rapaz chamado Ananias vai orar por ele, e agora ele recupera a visão, e agora ele se torna novamente um cara com uma visão extraordinária, uma visão missionária. O mesmo ímpeto que ele tinha para impedir o crescimento do cristianismo, agora ele tem um ímpeto dobrado para fazer o cristianismo crescer. Se torna um dos maiores missionários de todos os tempos. Esse cara deveria ser, para a gente imaginar, um cara sendo carregado nos ombros dos discípulos. Que nada, ele foi traído pelos seus amigos, ele foi abandonado. Ele mesmo reclama que certa ocasião que ele esteve preso, uma das vezes que ele esteve preso, ele não tinha ninguém para defendê-lo. Se sentiu sozinho, solitário, com frio.
sem ser assistido pela sua igreja na época. O que é isso? Nuvem escura. É um momento que acho que Paulo falou, poxa, o que deu de errado aqui? Quantas vezes ele enfrentou essas nuvens escuras? Aliás, na vida de Paulo, nuvem escura passava sobre ele o tempo todo. Ele preso, por exemplo, dentro de uma cadeia, com as costas todas ensanguentadas, meia-noite ele conseguiu dar louvores a Deus. Meia-noite. Por que a Bíblia faz questão de dizer que era meia-noite, né? Poucas vezes a Bíblia dá a hora certa de alguma coisa acontecendo. Diz que era na vigília, na terceira vigília, na segunda vigília, era pela manhã. Mas nesse caso não, a Bíblia dá a hora. Meia-noite. Para deixar claro que era um momento de nuvem escura. Era um momento de escuridão. Era o centro da noite. E naquele momento ele começa a adorar ao Senhor. E o Senhor se manifesta com poder e grande glória. Escuridão. Escuridão. Essa nuvem escura, literalmente, ela veio para Jesus. Quando Jesus Cristo está lá na cruz do Calvário, a Bíblia nos diz que em pleno meio do dia, tudo fica escuro. Nuvens tenebrosas, uma escuridão terrível se faz pelo meio do dia. Houve um eclipse naquela sexta-feira da paixão. O dia se transformou em noite, que é a prova de que a sensação da escuridão é de que Deus não está ali, que o próprio Jesus gritou, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque estava escuro. Estava escuro. A sensação que temos é que a escuridão, ela significa meio que abandono. Nuvem escura, na nossa mente vem essa ideia: Deus não está aqui, Deus não está presente. Assim como veio estas nuvens escuras para Jó, para Davi, para Paulo, para Jesus, também vem para nós. Você precisa estar preparado para isso. Faz parte da vida do cristão as nuvens escuras. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, a palavra de Deus nos fala sobre isso. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Diz assim: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso faz, portanto, parte da vida do cristão. Você quer andar segundo a vontade de Deus? Você quer andar segundo o que ensina o Evangelho? Te prepara. Eu não quero que você chame isso para a sua vida. Não é chamar, não é desejar, eu quero ser perseguido, que o pastor pregou hoje, que quem serve ao Senhor Jesus vai ser perseguido. Eu quero. Não, ninguém é doido para isso. Ninguém deseja isso. Mas precisamos entender que quando isso acontecer, você precisa compreender que faz parte da sua vida cristã, essa perseguição. Não vai ser o tempo todo. Mas também não vai ser o tempo todo de bonança. Nem todos os dias são escuros, mas nem todos os dias são claros. Perceba que há essa mudança, há essa diferença. Faz parte. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículo 22. Atos 14, 22. Um alerta estava sendo dado aqui, ó. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Olha o alerta que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. É necessário, gente, saiba
que isso faz parte. Não existe nenhum cristão que consiga chegar ao que lhe foi prometido sem passar pelo deserto. Mas há motivos para isso, não é um capricho de Deus. Ah não, primeiro você tem que sofrer para depois alcançar algo que eu tenho para te dar. Não é um capricho, é o que acontece nessa nuvem escura. É o que acontece nesses dias de incerteza, é o que acontece nesses dias de medo. Deixa eu te adiantar uma coisa que acontece. Deus já conhece você, mas você conhece a Deus quando Ele te leva para passear no deserto. Você entende isso? Deus já te conhece, mas Ele vai te conhecer. Ou melhor, você vai conhecer a Deus quando Ele te levar para passear no deserto. É ali que as coisas acontecem. Você vai percebendo isso na vida. É exatamente nas lutas, nos desacertos. É mais fácil você perceber Deus nos seus erros. Ali você consegue mensurar ou tentar mensurar, por exemplo, o tamanho da misericórdia de Deus sobre a sua vida, da bondade dele, do favor dele. Porque naquele momento você sabe que aquilo que você fez, aquela sua passada pelo deserto, aquela situação da sua noite escura, foi uma coisa tão terrível que você fez, e ainda assim o Senhor te amou, ainda assim o Senhor te perdoou, ainda assim o Senhor permaneceu com você, e agora você começa a conhecer quem é Deus, exatamente na hora do deserto. Não é na hora que está tudo bem. Deus já te conhece, desde antes de você nascer, mas você vai conhecer melhor a Deus nos dias cinzentos, e não nos dias de céu todo azul clarinho. Evangelho de João 16:33. Ah, como a gente fala, principalmente nesses últimos tempos, como a gente tem falado sobre este versículo. João 16:33. Diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. O que eu quero então que fique claro na nossa mente até esse momento desta mensagem, que as nuvens escuras vêm para todos. Não tem essa de você falar assim, não, eu não quero isso na minha vida. Não, se você é um cristão, se você anda com Deus, você vai experimentar as nuvens escuras. Não tem jeito. Dê uma olhada para os homens de Deus. Nem o próprio Jesus Cristo ficou de fora das nuvens escuras. Eu não vou ficar, você também não. O próprio Jesus disse assim: não é o servo maior que o seu Senhor. Ou seja, se o Senhor passou por isso, nós também vamos passar. Entenda, vou repetir, você não tem que ficar ávido pela chegada da nuvem escura. Ah, que maravilha, chegou a nuvem escura. Isso é masoquismo. Nós não temos que desejar isso, mas precisamos entender a chegada dela. E eu acho que você compreende que eu estou tratando sobre isso com você, porque tem uma nuvem escura sobre o mundo. Tem uma nuvem escura sobre as nossas vidas. Pessoas estão morrendo. Pessoas estão amedrontadas. Outros problemas estão sendo evidenciados diante desse isolamento social. Tem muita coisa estranha. E tudo isso é decorrente de uma nuvem escura. Mas olha o que eu quero lembrar você. Na nuvem escura, mesmo na nuvem escura, Deus se faz presente. Lembre-se disso. Mesmo na nuvem escura, Deus se faz presente. Nós temos criado um conceito, veja se isso não passa pela sua mente. Pense comigo.
veja se não passa. Você olha para um céu azul e você faz uma cara assim diferente, né? De olhar para aquele céu azul, ou então com alguns raios diferenciados, ou um entardecer muito diferente, todo alaranjado. E você olha para tudo aquilo e fala: nossa, como Deus é maravilhoso. Olha isso, só Deus para fazer isso. O ser humano, como diz uma pastora muito querida nossa, a pastora Valdete, o ser humano é fantástico. Sabe por quê? Quando você olhar para um céu todo cinza, escuro, ainda é de tarde, mas parece que já é de noite, trovões, relâmpagos, isso não foi Deus que fez? Você já parou para pensar nisso? Por quê? Por que nós olhamos para aquele final de tarde alaranjado e fazemos uma cara de... Me desculpe, viu? Mas fazemos uma cara meio de bobinho, né? Ai, coisa linda. Oh, que entardecer maravilhoso. Ou então, lá no Rio de Janeiro, você vai na praia do Arpoador para ficar batendo palma para o sol quando está se pondo. Será que eles fazem isso quando você não vê o sol se pôr, de tão escuro que já está ao final da tarde? Será que vão bater palma também para a lua? Por que batem palma para o sol? Por que não batem palma para a lua? Peraí, isso me veio agora aqui na mente. Por quê? Por que não aplaude à noite? Por que só aplaude o dia? Eu vou te dizer o porquê. Porque foi criado na nossa mente uma ideia de que Deus está presente no entardecer alaranjado, de que Deus está presente naquele céu todo azul e com nuvens fazendo animaizinhos para a gente olhar e olha um cachorrinho, olha um camelo, olha um ursinho. Eu quero ver você falar assim: nossa, é um relâmpago, meu Deus, é um trovão, porque Deus está presente nisso também. Quando conseguirmos ter esse entendimento, então estamos mais perto de conhecer de verdade o Deus que prometeu assim: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O dia que começarmos a aplaudir o dia cinzento e bater palma para a chegada da lua e não só para o pôr do sol, então estaremos mais perto de entender o Deus que disse assim: eu não vou permitir que venha sobre vós uma tentação maior do que você possa suportar, porque antes que isso aconteça, eu lhe darei o livramento. Então vamos conhecer um Deus que é aquele Deus que colocou uma nuvem sobre o seu povo durante o dia para aplacar o furor do sol. Mas esta nuvem se transformava numa coluna de fogo à noite para iluminar o caminho e aquecer o povo no frio do deserto. É o Deus presente no dia, é o Deus presente na noite. É o Deus presente no céu azul, é o Deus presente nas nuvens escuras. Nuvens escuras como estas que nós estamos enfrentando desde o mês de março. Nuvens escuras. E quer saber? Não importa muito até quando elas vão permanecer. Eu acho que a pergunta não é mais quando essa nuvem vai passar. A questão é conseguir enxergar Deus nesta nuvem escura. No dia cinzento, no dia dos relâmpagos e dos trovões. Porque enxergar e aplaudir a obra-prima de Deus no céu azul, no entardecer alaranjado, isso qualquer um faz. Enxergar Deus nas tempestades, como aconteceu com estes homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 27.
Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículos 23 e 24. O apóstolo Paulo, vivendo um momento difícil, navegando, e a Bíblia chama de tempestade o que eles estavam enfrentando. Diz que começou a soprar um vento que veio de uma forma inesperada e o navio estava para se acabar, para naufragar. Mas nos versículos 23 e 24, capítulo 27 de Atos, Paulo diz assim: pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço. Isso é lindo, né? Do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Sabe, no meio de uma tempestade, veio uma promessa de Deus dizendo: eu estou com você, e todos os que estão com você também serão poupados. Você não vai morrer, porque você precisa chegar onde eu determinei que você chegue. Eu tenho um propósito para a sua vida. Meu amado, quando há um propósito de Deus na sua vida, não tem nuvem escura que consiga parar você. O que Deus determinou para a sua vida, não tem pandemia que vai impedir. Eu digo com toda fé no meu coração a você, empresário, a você que começou um sonho no começo desse ano e você está agora morrendo de medo de que esse sonho não se cumpra. Você que planejou alguma coisa muito importante na sua vida, seja uma viagem, você que estava fazendo uma virada de chave na sua vida, bem no momento em que o mundo parou. Guarde isso, porque isso é muito mais do que uma frase impactante. Ninguém pode parar o céu. Entenda isso. Não tem nuvem escura, não tem isolamento social, não tem leis, não tem estratégias de governo que possam parar o plano de Deus de se cumprir na sua vida. Não tem. Ninguém pode parar o céu. Não importa o que está lhe acontecendo, não tenha medo da nuvem escura. O Senhor está presente mesmo na nuvem escura. E você está entendendo o que eu estou chamando de nuvem escura? São essas contas atrasadas que você tem para pagar. É essa decisão importante que você tem que tomar na sua empresa, na sua família, nos seus negócios, que você está com o coração apertado por causa disso. Ninguém pode parar o céu. Deus está presente. Deus não vai voltar na sua vida em setembro. Deus não vai voltar na sua vida no próximo decreto do governador. Deus não foi embora. Deus não se isolou desde março. Ele continua sendo Deus Emanuel, Deus conosco, Deus presente. Ele está na sua vida mesmo diante de todas essas lutas que você está enfrentando e outras que ainda podem vir. Deus não te deixa. Ele te sustenta pela sua destra poderosa. É promessa dele. É promessa dele, não é promessa de homem. É promessa dele. Portanto, creia de todo o teu coração. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 25 e 26. Esse momento você deve se lembrar muito bem. Aquele momento em que os discípulos estavam apavorados porque de repente olharam assim para o mar. E olha só, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo.
Você sabe por que isso aconteceu? O motivo é muito mais simples, lógico e óbvio do que parece. Porque eles não esperavam. Só por isso eles ficaram com medo. Jesus, no meio da madrugada, no meio da noite, no meio do escuro. Jesus não pode ser. Quem aparece de madrugada, cabeça deles, né? É fantasma. Ou seja, era tão estranho na mente deles imaginar Jesus no meio da madrugada, no meio da escuridão, que era mais fácil para eles acreditarem que se tratava de um fantasma do que acreditar que se tratava de Jesus. Essa é a nossa mente. A nossa mente que tem dificuldade de quebrar paradigmas. Deus, céu azul. Deus durante o dia. Por favor, pense, Deus nos dias cinzentos. Deus na trovoada. Deus na nuvem escura. Deus está presente. Eu quero concluir te lembrando novamente de Paulo. O apóstolo Paulo, em Romanos, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, ele levanta uma sequência de problemas. Deixa eu ler para você. Romanos 8, dos versículos 35 em diante. Esse não vai aparecer para você aqui não. Se você puder, leia na sua Bíblia aí, ou então apenas me ouça. Romanos capítulo 8, versículos 35 em diante. Paulo, o cara que soube enfrentar nuvens escuras. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas que você tem enfrentado, em tudo isso que você tem passado, mas em todas estas coisas, os medos, as dúvidas, a perseguição, a escassez, a insegurança, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você consegue tomar posse disso? Você consegue beber essa palavra para a sua vida? Porque é aqui que está a sua segurança. É aqui. Não é em palavrório humano. É aqui, é na palavra de Deus que está a sua segurança. O mesmo apóstolo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 ao 9. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Ele está deixando claro de onde vem essa força para enfrentar a nuvem escura. De todos os lados, olha que lindo, gente, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Você entende? Esses são os direitos que enquanto ser humano nós temos, mas ao mesmo tempo ele apresenta a obrigação que enquanto cristãos nós temos. É isso que eu vejo nesse texto. Eu vejo aqui direitos e obrigações. Primeiro, quando ele fala, olha que bonito, de todos os lados somos pressionados, porque somos humanos, mas não desanimados, porque somos cristãos. Ficamos perplexos, porque somos humanos, mas não desesperados, porque somos cristãos. Somos perseguidos, porque somos humanos, mas não abandonados, porque somos cristãos. Somos abatidos, porque somos humanos, mas não destruídos, porque somos cristãos. Você entende? Uma coisa é o direito,
Enquanto ser humano, você tem direito disso aqui. Mas enquanto cristão, você tem obrigação de permanecer firme, mesmo durante as nuvens escuras. E para encerrar, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. São as palavras do apóstolo Paulo. Talvez um dos missionários na Bíblia que mais enfrentou nuvens escuras de todas as espécies. Nuvens escuras que surgia da própria igreja que ele fazia parte. Nuvens escuras que surgiam dos seus perseguidores romanos. Nuvens escuras que surgiam dos seus perseguidores gregos. Nuvens escuras que surgiam de dentro dele mesmo. Lembra quando ele escreveu aos Romanos no capítulo 7, quando ele diz: miserável homem que eu sou, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Nuvens escuras de dentro dele. Ou seja, esse homem enfrentou nuvens escuras que vieram de todos os lados. Mas de todos os lados ele foi mais do que vencedor. Por isso ele pôde encerrar dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É lindo demais isso. Meu irmão, talvez algumas pessoas estão me assistindo agora e chorando. Eu sinto isso no meu coração hoje. Hoje, durante todo o tempo que eu orava nesta mensagem, me vinha rostos diante de mim enquanto eu orava, de pessoas chorando. Talvez você esteja chorando. Talvez você esteja se sentindo tão sozinho. Mesmo que a sua casa esteja cheia, o isolamento para você é um isolamento onde toda a sua família está aí junto com você. Mas mesmo assim você pode estar se sentindo sozinho. É um momento de dar angústia quando você, por algum motivo, tem que sair de casa e você passa pelas ruas e você vê as ruas vazias. E a gente que pensa, você olha para uma loja fechada, você olha para um comércio, a cabeça vai longe, né? Como estão os donos daquele comércio? Como estão os empregados? Quando você passa na frente de um banco e você vê as pessoas fazendo filas para receber R$600. E a gente que é chefe de família, o que a gente faz com R$600 num mês? Pessoas que têm que pagar aluguel, pessoas que têm que comprar a comida, comprar o gás, pagar a energia, pagar a água. O que são R$600? Se a gente olhar para isso, os nossos olhos estão fixos na nuvem escura. No meio de tudo isso, no meio dessas contas para pagar, no meio do teu coração apertado, enxergue Deus. Deus está aí com você. Deus está aí na sua casa. Ele não vai deixar você enlouquecer, como você estava dizendo. Ah, parece que eu vou ficar louco. Não vai. Eu não sei se eu vou aguentar. Vai. Vai. Porque você não está sozinho. O Senhor está com você. Ah, tudo desmoronou. Os meus sonhos acabaram. Não. Ninguém pode parar o céu. O que Deus prometeu a você, Ele é fiel para cumprir. Nós estamos simplesmente vivendo o que centenas e centenas de homens e mulheres, que nós sempre olhamos aqui dentro desse livro, passaram. Eles passaram por isso.
Nós não sempre olhamos para eles como exemplo? E agora, deixaram de ser exemplo? Abraão deixou de ser exemplo para nós? Moisés, Davi, Elias, Eliseu, Jeremias, Salomão, deixaram de ser exemplo para nós? Estes homens que experimentaram o sobrenatural de Deus. E no Novo Testamento, os milagres de cura, de libertação, isso era brincadeira? Porque se sempre lemos isso e acreditamos nisso, então deixa eu te falar, tudo isso que lemos aqui eram nuvens escuras sobre a vida dessas pessoas, e Deus estava lá. Deus estava lá, os socorreu. E a questão é, Deus não mudou. Como ganha sentido certos versículos da Bíblia? Como esse, Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Ele não mudou. Ele está aqui comigo agora, com a igreja vazia ou com a igreja cheia. Ele está aqui. Deus não depende de estar aqui se as pessoas estiverem aqui ou não. O nome dele está sendo chamado, então ele está presente. Por que será que ele fez questão de dizer justo aquilo, hein? Será que não foi para esses dias? Onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio deles. Será que ele não disse isso para esses dias? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, entre agora com todo o teu amor, com toda a tua bondade, com toda a tua misericórdia, com toda a tua providência, na casa dessa pessoa. Toma conta de todo esse ambiente, todo. E antes de qualquer outro pedido ser atendido, por favor, atenda esse. Faz esta pessoa sentir a tua presença. Que neste momento isso seja o principal, antes de qualquer outra coisa. No hospital onde essa pessoa me assiste, no local de trabalho, dentro da sua casa, antes de qualquer outra coisa, que essa pessoa possa ter essa certeza, e junto dessa certeza venha um sorriso no seu rosto. Deus está aqui comigo, Deus presente, Deus Emanuel. Que seja isso antes de qualquer outra coisa. E então, pela certeza da tua presença, comece a acontecer o que acontece onde o Senhor está. Doença, caia por terra em nome de Jesus. Doenças físicas, que estão se aproveitando do momento, da ocasião, para se manifestar no corpo desta pessoa, em nome de Jesus, caia por terra. Toda dor, todo mal-estar, caia por terra, em nome de Jesus. Doenças da alma, doenças emocionais, ansiedade, depressão, medos, fobias, preocupação exagerada, em nome de Jesus, lapsos de memória, tudo isso, Senhor, comece a cair por terra, que a mente desta pessoa seja envolvida por paz e certeza, a paz da tua presença, a certeza do teu poder, em nome de Jesus. Que isso se expanda para toda a casa dessa pessoa, que esta casa seja um lugar de paz,
Se essa pessoa sair da sala, for para o quarto, para a cozinha, para o quintal, onde ela for, ela possa sentir que esta casa é também a tua morada. Em nome de Jesus, que esta pessoa sinta alegria dentro da sua casa, que ela agradeça por ter esse ambiente, em nome de Jesus. Pai, dá força a esta pessoa para passar por essa nuvem escura, essa nuvem que de fato vai passar. E não adianta eu querer profetizar o dia que isso vai acontecer. A minha profecia é muito mais certa do que o dia da nuvem ser dissipada. A minha profecia é de que o Senhor está presente em cada lar neste momento, em nome de Jesus. E essa é a profecia que precisamos, da tua presença, de quando a nuvem vai embora ou não, aí é contigo, meu Deus. Enquanto isso, continuaremos na certeza de que a tua mão está estendida para nós. Pai, todo pensamento ruim que já havia feito morada na mente dessa pessoa, desapareça agora. E que isso seja percebido pelas mudanças nas frases, as palavras que vão sair da boca dessa pessoa de agora em diante, sejam declarações de fé e não de desânimo, sejam declarações de bênção e não de maldição. Em nome de Jesus, nos ajude a te enxergar nas nuvens escuras, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.